projeto e colocar para as pessoas. Eu quero fazer isso, entendeu? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente está falando, vamos fazer uma força-tarefa nacional de erradicação da pobreza. Como é que você elimina a pobreza? Vamos ser bastante sinceros. Emprego, tem que crescer a economia, voltar a crescer, tá? E você tem que ter política pública, por exemplo, de educação de qualidade. É assim que você prepara as pessoas para o futuro. Sim, mas você resolve a pobreza a longo prazo, né? Não a Exatamente isso que eu curto estou falando, tá? Aí, bem, existe um problema a curto prazo, que você tem que resolver. Não pode dizer para as pessoas, eu vou aliviar a sua situação daqui a 5, 6 anos. Então, qual que é a ideia? A gente cria uma força-tarefa nacional de erradicação da pobreza, que a ideia é mais ou menos criar uma agência lá em Brasília para coordenar os esforços nacionais contra a pobreza. Usar aqueles programas de transferência de renda, assim, Auxílio Brasil, Bolsa Escola, Bolsa Família, mas pegar essas políticas públicas, saúde, educação e emprego e focar naquelas pessoas que mais precisam. Tá? Porque o grande ponto é identificar quem são os mais necessitados, tá? E você identificar o que faz com que essa pessoa não consiga escapar da armadilha da pobreza. É a falta, às vezes, de um emprego, às vezes é uma falta de oportunidade de um treinamento profissional que pode fazer com que a pessoa possa obter uma chance na vida. Às vezes é um tratamento de saúde, a pessoa está incapacitada por algum motivo. E você já tem essas políticas públicas por aí. Só que às vezes elas não chegam nas pessoas que mais precisam. Então a ideia de criar esse grupo, essa força, claro, é uma expressão, né? Força-tarefa. Mas é aquela ideia de ter uma missão. Não vai ser uma força-tarefa como da Lava Jato, que é um grupo de procuradores, evidentemente. Mas a gente pegar o que você tem melhor na administração pública brasileira, na educação, na saúde, na assistência social e botar esses caras juntos. Pensando juntos como você gera soluções de curto prazo e como você faz com que essas soluções cheguem a quem mais precisa. Entendeu? Mas você tem algum exemplo de alguma ideia mais concreta, assim, que você gosta? Que você vê algum exemplo? Essa ideia é bem concreta. Não é concreta. A sua ideia é criar um grupo para a gente chegar na solução. Não. Na verdade, assim, é o grupo para você pegar essas políticas que já existem, tá? E você levar para aquelas pessoas que mais precisam. Porque o que acontece? É expandir o que já tem, a sua ideia. Expandir não, você fazer com que essas políticas que já existam cheguem àqueles que mais precisam. Você focar. Uma espécie de expansão das políticas. É mais focalização, vamos dizer, porque as políticas já existem. O que acontece, assim, muitas vezes a pobreza gera aquilo que a gente chama da invisibilidade. O cara fica fora da sociedade. Tá fora do sistema. Ele Sim. não consegue, ele não tem RG, não tem nada, ele não tem documento, CPF, não tem ninguém energia. sabe onde ele está. Agora, se você for lá na comunidade, né, se você for nas comunidades pobres, todo mundo sabe quem que é o cara que mais está necessitado. E às vezes você tem o governo, não consegue chegar lá, porque não tem um sistema que funciona, porque não tem alguém que está olhando. Então, exatamente qual que é a ideia? Você criar um grupo específico que tem uma missão. Ó. Tua missão é reduzir a pobreza. Aí você pega aqueles caras que mais precisam, você vai lá e vê qual que é o problema daquela família. O pai não tem emprego, mas ele pode conseguir se ele tiver um treinamento profissional específico. Então você vai pegar aquele cara e vai providenciar um treinamento profissional específico e encaminhar ele para o emprego ali. Tá? Focar no que mais precisa. Uma parada entendeu? mais personalizada, de caso a caso. Em vez de uma política pública que trata todo mundo igual, tratar todo mundo como é. Não, assim, você tem que ter a política universal. Educação pública, por exemplo. Quem quer colocar o filho na educação pública tem que ter essa oportunidade. Claro. Eu estudei em escola pública, por exemplo. Sim. Estudei também em escola privada, mas estudei em escola pública. Você tem que ter escola pública de qualidade. Para todo mundo que Lá em queira. Curitiba tem uma escola pública foda, né? Tem. As filhas do Igor faziam. Minhas filhas fizeram lá. Fizeram lá? Minhas filhas estudaram lá. Eu morei lá 4 anos. Foi? E elas estudaram lá durante esse período aí. Porra, eu ficava impressionado com a escola pública lá, que a minha filha mais velha estudava lá em Santa Felicidade. E, porra, ela tinha aula de tênis. Era algo que me impressionava. Legal. Aí eu ficava, caralho, o CME é foda. Não, essa é a questão. Você tem escolas públicas de grande qualidade, mas você precisa, assim, vamos dizer, tem algumas que têm uma qualidade muito ruim. A maioria, né? A maioria. Vou ser sincero, né? No Brasil... Eu vi uma história que me chamou muito a atenção, que foi assim, uma professora de uma dessas comunidades bastante carentes, e foram falar para ela da internet na escola. Que era importante ter internet rápida na escola e tal. Pô, ninguém discute isso. Todo mundo
pô, precisa ter internet. E não tem, né? Em grande parte delas. Ou tem uma internet que funciona muito mal. E aí a professora falou para esse cara, né, que falou da internet para ele, falou assim, olha, poxa, internet seria bom, né? Mas o meu problema mesmo são meus alunos que têm piolho e não conseguem prestar atenção. Tem coisas ainda na mais aula. fundamentais do que a internet. Tem boa parte das escolas do Brasil não tem... Ih, caralho. Opa, ia fazer aqui uma efeito dramático. Boa parte das escolas do Brasil não tem banheiro, né? E aí, assim, como é que fica? Você tem que equalizar. Mas aí qual que é a ideia? Você tem que ter a política para todos, mas você tem que levar para aqueles também mais necessitados. Agora eu quero ouvir de vocês, como é que vocês foram morar em Curitiba? Lá, qual que é a história? Ah, cara, eu não aguentava mais o Rio de Janeiro. Essa é a verdade. Tudo era caro pra Sério? caralho, o calor